Cara, na verdade, esses caras vieram com a estrutura que a gente veio no começo pensando macro. Porque assim, cara, não dá pra se enganar. E aí eu vou voltar no começo da sua pergunta pra falar aonde eu acho que foi o diferencial do Jeito Moleque no mercado já... não robotizado, né? Mas assim, já tinha um estigma de como era o pagodeiro, né? Isso. Aí o que acontece, cara? Quando a gente fazia um som pros amigos mesmo, cara. No clube. Sem pretensão nenhuma, e não tem pretensão nenhuma, não tinha mesmo naquela época. E aí a gente falou, cara, vamos se reunir, vamos fazer um som ali num bar ou em outro bar, enfim. Aí a gente começou a tocar em um lugar, em outro, né? Começou a lotar, porque a gente começou a chamar a nossa galera. E eu acho que a história da música no Jeito Moleque se confunde muito com o empreendedorismo. Já entrando no tema que a gente, né, o porquê que eu tô aqui também. A nossa sacada foi de música, mas foi de empreendedor também. Porque exatamente a gente quis romper essa barreira. Mas sem essa predisposição, sacou? Tá. Porque a gente tinha no nosso subconsciente de que não precisava ser assim. Mas a gente não tinha uma obrigação de fazer sucesso. Pô, nós temos que fazer isso pra fazer sucesso. É lógico que no subconsciente, ou você sempre quer abrir um negócio pra fazer sucesso, claro. E você luta pra isso. Mas assim, a gente não nasceu pra fazer sucesso. A gente fazia a música porque a gente gostava. Tá. E aí a gente viu um Era nicho pra curtir mesmo. Exato. E aí a gente viu um nicho de mercado, cara, que não tinha brancos, cara. E aí, que a gente fala muito de preconceito hoje em dia, a gente sofreu um preconceito às avessas, né, cara? Porque assim, nós éramos brancos numa região, naquela época, de negros. Então, tem uma cultura, cara, muito forte nisso. Difícil de romper isso, muito difícil. Porque assim, qual que era a ideia? Pô, os moleques, olha os playboy. Isso. Olha os branquinhos. E isso, no mundo do samba, há um tempo atrás, era descriminalizado. Tinha uma discriminação. Total, cara. Por exemplo, agora, assim, quando que vocês, naquela época, já existia... Eu não vou falar, eu tô tentando usar uma palavra para não ser forte, né? Mas, tipo, imagina que São Paulo era dividido em dois. A Zona Norte era onde tocava a raiz e vocês tocavam na Zona Oeste, na Zona Sul. Sim. Né? Aquele Santa Aldeia, não era Armazém da Vila, né? Armazém da Vila. Então, era Armazém da Vila e Santa Aldeia. Sim. E, não, tinham outros, mas naquela rua que hoje é o Vila Mix ali, né? Sim. Ou da JK, sei lá o quê. Aqueles dois ali era onde a mágica acontecia para um lado. E depois, quando que vocês, por exemplo, foram para a Zona Norte e, assim, foram como grupo que tocou Jeito Moleque e Pichote, ou Jeito Moleque e não sei quem. Sabe, em nível de igualdade na Zona Norte, que era onde, em teoria, esses dois polos eram divididos. Eu lembro nessa época. Cara, não, muito louco, porque assim, Fred, o Jeito Moleque sempre tocou para um público, no começo, paralelo ao público do samba. Exato. Então, assim, a gente não frequentou escolas de samba no começo da carreira. A gente tinha amigos que frequentavam escola de samba e tal. A gente sempre gostou de samba. Por exemplo, eu, antes do Jeito Moleque, falando de mim pessoalmente, tinha um grupo de samba antigo. Que só tocava Candeia, Cartola, né? O Sargento, Mijinha, Wilson das Neves, Wilson Moreira. Cara, que se eu falar, sei lá, o público normal vai falar... Cara, conheço... Quem é esse cara? Talvez o Cartola. Então, assim, eu já gostava de samba. Mas aí o que acontece? O Jeito Moleque... A gente começou a tocar para um público bem paralelo mesmo. A gente não frequentava os métiers do samba, né? Onde tocava, por exemplo, o Sensação, o Catinguelê, como você disse, sei lá, vários outros grupos. Então, como a gente começou lá na Vila Olímpia, o negócio começou a rolar. Em uma casa, duas casas, a gente chegou a fazer 45 shows no mês, no mesmo bairro, brother. Então, assim, cara... Como que você fala? Tipo, toca de quinta e domingo num dia, toca de sexta, sábado no sábado, às vezes tocava, sei lá, no Santa Aldeia à tarde e na The One, que era no outro lado da rua à noite. E os dois lugares bombavam. Bombava. E aí, o que era legal, cara, disso tudo, é que assim, não tinha comprometimento nenhum, porque não tinha sucesso, não tinha fama, não tinha nada. Era legal pra caramba, porque você saia de casa, cara, com... bermuda, camiseta e tênis. Por isso o Jeito Moleque, cara. E aí, assim, eu toco de chinelo até hoje. Então... quebrando esse lance do estereótipo do pagodeiro, eu tava no clube e aí os caras, pô, tem um show mais tarde. E, cara, eu saía do clube do jeito que eu tava e ia tocar de chinelo, de bermuda. E, cara, esse lifestyle que eu acho que foi o diferencial na época, da gente segmentar um público no começo. E aí, quando começou a rolar essa onda...
mesmos públicos de outros lugares começaram a consumir o Jeito Moleque, ou a onda que estava acontecendo com o lance do Jeito Moleque do Inimigos HP. Então, o Playboy do Rio de Janeiro começou a saber do movimento que rolava aqui em São Paulo. O Playboy de Salvador aí começou a se criar um movimento paralelo do samba no Brasil inteiro. Só que a gente não tinha a mínima noção disso, cara. Porque a gente tava aqui, cara, no mundinho Vila Olímpia de São Paulo. Rolando, fazendo show e tal, né? Trabalhando pra caramba. Mas a gente não sabia, cara, o poder, né, disso. E aí, cara, o Brasil começou a consumir, o Brasil segmentado, começou a consumir um produto que eles nem sabiam o que era. Cara,